qualidade está se adaptando face aos impactos da transformação digital no acompanhamento dos novos desafios trazidos pelos novos modelos de negócio no setor? Para essa pergunta, trazemos o painel Os Desafios da Qualidade para a Transformação Digital nos Novos Modelos de Negócios Automotivos. Vamos convidar todos a assistirem a um vídeo para conhecermos os painelistas e o mediador. Muito bom. Agora que já conhecemos os painelistas e o nosso mediador, eu gostaria de convidá-los para iniciarem o painel. Gisele Tonelli, gerente de Planejamento, Produto, BI e Automação da General Motors. Fernando Cuzin, diretor da Qualidade da Iveco. Leymar Maforte, gerente de Engenharia da Robert Bosch. Gustavo Muoza, presidente da Paranoá. E o nosso mediador, Bruno Neri, diretor executivo do IKEA. Por favor, componham a mesa. Não se esqueçam de usar o QR Code para fazer as perguntas e responder a pesquisa, ok? Um bom painel a todos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno Neri, como foi apresentado aqui, eu faço parte da diretoria executiva do IKEA. Eu trabalho na Bosch também, assim como o Leymar. Eu vou pedir para que os seus painelistas rapidamente falem um pouco sobre a sua experiência, mas são pessoas de uma vasta experiência no ramo da digitalização e dos novos modelos de negócio. E a gente tem aqui no painel representantes tanto de fornecedores, quanto de montadoras, considerando que a digitalização já é algo bastante presente, tanto nas empresas em que nós trabalhamos, quanto nos veículos que já rodam no nosso mercado. Então, a gente abre para uma discussão entre os painelistas aqui. Ao final, nós podemos ter algum tempo para as perguntas dos demais participantes, para enriquecer o nosso debate aqui. E a ideia é a gente formar uma visão digitalização, novos modelos de negócio, no segmento da mobilidade, onde nós atuamos aqui, como nós vemos os impactos atuais e as perspectivas. Então, cada um, se quiser acrescentar um pouco sobre a sua experiência. Então, meu nome é Leymar. Eu sempre trabalhei na Bosch. Eu comecei na Bosch há 20 anos. Eu comecei na área de chassi, desenvolvendo sistemas de modulação eletrônico, ABS, controle de tração, ESP. Depois eu passei no desenvolvimento de airbags, então segurança ativa e depois passiva. E desde 2016 eu sou gerente da área de desenvolvimento de ADAS, de sistemas de automação para veículos. Aí é um prazer poder discutir aqui com esse valoroso time e contribuir um pouquinho para discutir qual o papel dessas novas tecnologias e como que a qualidade tem que se adaptar a elas. Obrigado. Bom dia a todos, eu sou a Gisele, eu sou engenheira eletricista, trabalho na General Motors há 25 anos, assim como o Leymar, toda a minha carreira foi feita na GM. Eu trabalhei até 2017 na área de engenharia de produtos, engenharia elétrica, e, posteriormente, em 2017, nós iniciamos um projeto de expansão do OnStar, que são os serviços
conectados e de segurança e emergência da General Motors. Nós iniciamos uma expansão aqui na América do Sul. Hoje nós estamos presentes em 8 mercados aqui da região. E, desde então, venho gerenciando a área de planejamento e produto de serviços conectados. E, nos últimos dias, a gente passou por uma transformação na GM também, em linha com toda essa transformação digital. Nós temos uma nova área específica, alinhada com o que está sendo feito globalmente pela GM, para ser Digital Business Team, né? Um time focado em negócios digitais. Então, acho que super alinhado com o momento e o que a gente vai discutir aqui hoje. Então, mais uma vez, queria agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar participando aqui hoje com vocês. Obrigada. Obrigado. Bom dia, pessoal. Sou o Gustavo, segunda geração da Paranoá, fornecedor de autopeças. A gente fornece tapetes para os caminhões e mangueiras para carros e caminhões. Estou na fábrica há 46 anos, mas depois de me demitir na Pirelli em 98, eu estou lá há 25 anos. Né? E aí quero agradecer esse momento, agradecer o IKEA, o convite do Alexandre. E eu vou dizer para vocês que eu falo na fábrica, que é em momentos de revolução industrial, que acontece a cada 100 anos, né? Então a gente é presenteado a estar vivendo a revolução. Um dos grandes perigos é o não sei que não sei, e um momento como esse ajuda a aumentar o conhecimento coletivo através de experiências. E agora, mas o maior perigo ainda é o vencer o sei que sei, né? Então, a gente tem que estar com a mente muito aberta para revisitar as decisões a cada momento, né? Então, obrigado aí, pessoal. Bom, muito bom dia. Primeiramente, queria agradecer a toda a equipe do IKEA pela oportunidade de estar aqui presente, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho os nossos conhecimentos, a troca, né? É um enorme prazer estar aqui diante dos nossos colegas aqui. Será um enorme desafio, tanto para mim, poder, né, participar desse painel aqui com pessoas tão capacitadas, e estou ansioso para a gente iniciar isso. Bom, minha jornada na indústria automotiva começou há um bom tempo. Eu comecei na General Motors, ainda como prestador de serviço, depois como estagiário, nas áreas de automação industrial, manutenção. Migrei para a Mercedes-Benz, onde permanecia por 15 anos, e dentro da Mercedes trabalhei comecei no mundo de veículos de passeios, né? Onde iniciei na General Motors. Ainda alguns vão se lembrar do veículo classe A, né, quando chegou no Brasil. Participei muito da introdução desse produto aqui. Migrei para áreas de protótipo, e aí já estou falando de veículos comerciais, planejamento de produção, treinamento de produção. Fui para fora do país, ainda pelo grupo Daimler, onde trabalhei por 2 anos na Alemanha, na frente de alguns projetos overseas, né, os nossos produtos na ocasião lá, mandando para fora do país. Deixei a Mercedes para empreender, tive uma jornada empreendedora no mundo da indústria química, indústria alimentícia, e voltei para o mundo automotivo, junto da Iveco, onde hoje estou apaixonado pela empresa que trabalho. Estou há 3 anos na Iveco, primeiro ano como projetos de redução de custo do produto que nós acabamos de lançar, que é o S-Way, né, o veículo pesado da Iveco. E nos últimos 2 anos, estou atuando à frente das áreas da qualidade da Iveco, qualidade de campo, suportando as áreas de garantia de uma forma global, e faço esse trabalho tanto para a Iveco quanto para a FPT Industrial. Então, estamos à frente aí dos veículos comerciais, veículos caminhões, ônibus e motores industriais, nos diversos segmentos. É isso. Muito bem. Obrigado, pessoal. Como vocês podem observar, a gente tem representantes aqui de toda a cadeia, né, desde fornecedores até montadoras, veículos comerciais também. Então, a ideia é a gente olhar a questão pelas diferentes óticas que compõem esse panorama aqui. Então, talvez a gente comece por você, Gustavo. A gente sabe que você tem uma experiência bastante rica na tua empresa em relação à digitalização. Eu acho que ela veio a ser recentemente até premiada, né, com uma premiação que vocês receberam da CNI. Então, eu pediria, considerando assim, o nosso grande público de fornecedores, né, que você compartilhasse conosco
né, na tua ótica, fornecedor, como que ocorreu esse processo de digitalização na tua empresa? Legal. Bom, pessoal, o processo de digitalização na minha empresa começou em 2017, por pura necessidade. A gente recebeu uma demanda, eu tinha 7 fábricas, dentro de uma são 40 mil metros de área construída, e em uma dessas fábricas veio a demanda de duplicar a capacidade. E eu precisava de 10 milhões de reais. E eu prometi nunca mais pegar dinheiro em banco depois de quase quebrar em 15. Acho que muitos de vocês aqui passaram por momentos muito difíceis, e a decisão que eu tomei na vida é que nunca mais, porque você acha que tem, não tem. Igual quando você passa no posto de gasolina na estrada e tem 5 adolescentes atrás, compra aquele saco de polvilho, e aí quando você acha que tem, na hora H, quando você vê a falência na sua frente, aquilo que você tem, você não tem. Então, a decisão começou por isso. Então, o cliente deu os pedidos, quase 50 moldes, e falou, cara, tenta que eu vou importar. Senão eu vou importar o resto. Tá bom. A gente voltou para a fábrica e falou, o que nós vamos fazer? Isso a gente digitalizar. A gente não conhecia a Catec na época, ainda bem. Depois, se eu tiver tempo, eu explico por quê. Mas a gente começou a digitalizar. Primeiro, a gente começou a discutir filosofia digital. Então, a gente se baseou por filmes. O Homem que Mudou o Jogo, Minority Report, AlphaGo, o Laura, que está nas UTIs. E essa discussão de filosofia nos levou a começar a digitalizar a fábrica para realmente mudar o status quo da operação. Então, o primeiro grande ponto que a gente faz na digitalização não seguindo o roadmap da Catec, trazendo adaptabilidade logo de cara, é uma grande integração de sistema, onde elimina-se, num estalar de dedos, várias atividades que não agregam valor e eram, até então, necessárias. Essas atividades que não agregam valor, em termos técnicos, a gente brinca lá que é o pão que o diabo amassou, que a gente comeu até hoje, e agora a gente tem a chance de realmente viver a engenharia na plenitude, né? Então, vou ilustrar isso num dia a dia de operador. O operador chega na fábrica, bate o ponto está integrado com todas as OPs, e a gente sabe quem é o operador melhor aonde. Então, o ponto direciona o operador aonde ele deve trabalhar. Ele chega na máquina, o operador, se inclusive mudar de máquina, a máquina verifica na matriz de polivalência se ela pode autorizar e ligar para esse operador. Aí ele liga, aí integra a MPT, então a manutenção chega para o operador, orientando ele do que fazer. O operador, chegou a hora de você lubrificar o rolamento 3, tá bom, vai lá. Então, nesse momento, as ordens de produção, que em vez de vir um cara lá com aquele papelada, a máquina tem as ordens de produção, a máquina vai buscar o plano de controle. Já viu o Avatar quando ele conecta o cabelo naqueles bichos lá? Então, a gente conecta a máquina dessa maneira. Então, a máquina tem o plano de controle e ela se autoajusta onde ela pode, e onde ela não pode, ela começa a pedir para o operador ajuda. Operador, por favor, troque o molde. E assim por diante. Hoje em dia, dá para falar, cara, a gente retira dos humanos o que é desumano. É muito difícil você, até hoje a gente considerou isso porque não tinha alternativa, mas você dá uma bique, uma caneta, o operador tem que buscar o plano de controle, a cada 10 minutos ele tem que ler num micrômetro a peça, etc, 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 e depois vem a auditoria auditar se aquele operador, que é da comunidade, se ele está fazendo tudo direitinho, né? Hoje não precisa mais nada disso, né? A máquina vai pedindo para o operador, chegou a hora, pega essa peça e meça nesse micrômetro. Todos os instrumentos de medição são integrados por Bluetooth. Então, o cara só põe a peça, o Bluetooth lê, informa a medida é reportada automaticamente, ninguém põe a mão em nada. Aí entra a magia da carta controle estatístico de processo em tempo real, já colocado as 8 regras de estatística, de tendência, com teste de hipótese, tudo automático. Se a máquina decidir, ela pede ajuda através de Telegram, e-mail, etc., para quem precisa. Enquanto está acontecendo tudo isso, uma grande orquestra, a máquina está lendo consumo de material em tempo real, não é mais pela estrutura de produto. E aí ela chama os operadores logísticos,
de maneira autônoma, não é mais o líder que chama o operador logístico, né? Enquanto isso, imagina, se a gente tem quantos gramas tem nessa peça, qual é o lote, quanto eu paguei, qual é o operador, qual é o salário, quantos segundos ele gastou e quantos segundos ele não gastou, se eu tenho o preço da peça, tenho a margem de contribuição em tempo real, então eu fecho o DRE por turno, não é mais por mês. Então, isso é a primeira fase. É como se saísse do Nextel para o iPhone. O operador ama, tá? A operadora, eles amam isso. Quando você digitaliza uma célula, o operador do lado fica falando, cara, quando vai ter na minha? Né? Eu não aguento mais esse troço aqui. O segundo estágio, e aí os outros estágios são em paralelo, extração de conhecimento em tempo real. Então, cronoanálise, por exemplo. A gente tem a cronoanálise 100% do tempo, toda a cronoanálise. Então, cronoanálise de máquina, as máquinas se conversam e avisa a manutenção, as que estão precisando de ajuda. Ou as pessoas também, a gente identifica quem precisa de treinamento específico e quem é benchmark para time Kaizen. Depois como a gente aloca os dados, monitora a máquina e apropria o dado à peça, isso te dá a condição de entregar o banco de dados para a ciência de dados, fazer a prescrição de condições de plano de controle vivo, né? Supõe uma máquina, uma sopradora, por exemplo, que é sensível à temperatura ambiente. Então, como a gente conecta as máquinas tipo Avatar, você pode ter vários planos de controle em função de uma temperatura ambiente, por exemplo, né? E aí você começa a juntar umas coisas super legais. Aí acho que o meu tempo, não sei. Você começa a ter a magia de controlar, por exemplo, como é que você detecta doença ou distúrbio psicossocial na fábrica, né? Então, a gente começa a juntar coisas já, por exemplo, a gente tem as curvas de performance em qualidade e produtividade de cada operador. Aí a gente coloca carta CEP em cima disso. Teste de hipótese verifica se aquela variação, que varia bastante, se aquilo é normal ou é uma anormalidade. E aí entra a curva da manutenção, chama PF, potencial e falha. Então, assim, as pessoas, antes de se matarem, elas não deram sinais de que estavam avisando. Então, um operador, já aconteceu 3 vezes, a gente já usou isso aí para 3 vezes. Um operador super produtivo começou a perder eficiência na calandra. Aí foi ver, ele estava com a mãe em estado terminal e ele não queria pedir para revezar com os irmãos. Naquele momento, meu pai teve estado terminal, eu sei o que significa isso. Então, como que você detecta? Então, você pode... a magia é você usar a maravilhosa engenharia juntando coisas e daí tirar coisas que você nunca antes pudesse imaginar, né? Então, é fascinante. E eu tenho o privilégio de estar quase 100% voltado a isso, enquanto a Cris e o Nakano, os diretores, tocam a produção, né, a operação. Então, só dei uma pincelada assim do que é possível hoje, né? Então, é fascinante, né? E hoje a gente atende aquele cliente 100%, em praticamente um turno e meio, né, com as mesmas máquinas antigas, bancadas. Então, não tem essa de máquina nova. Acho que é isso. Legal, cara. Obrigado, Vitor. Acho que é realmente uma experiência muito, muito rica, muito interessante de compartilhar, né? Ainda nesse segmento fornecedores e montadores, né, eu acho que uma novidade, as nossas empresas nos mercados mais desenvolvidos já falam de digitalização e autonomia há muitos anos, né? Mas a questão aqui no Brasil, no nosso mercado, né, as empresas já falam entre si a respeito de autonomia e digitalização, tá? Então, eu queria pedir ao Leimar aqui que compartilhasse um pouco da sua experiência nessa temática, né? Como que é, no Brasil hoje, a conversa entre fornecedores e montadoras a respeito do tema digitalização. Eu acho que eu posso trazer um tema muito em voga hoje, a falar do carro autônomo, né, da autonomia, é uma coisa que sempre está aí. E em discussões prévias que a gente teve com esse time aqui, para mim ficou claro que a gente tirar o motorista do carro é um processo de digitalização, né? Você entrega a máquina fazendo uma atividade que era uma tarefa que, para alguns, né, para muitos, é uma tarefa enfadonha, né? O cara pode ficar cansado. Então, assim, as funções que tiram do motorista algumas ações, né, no ato de dirigir é um processo de digitalização. Então, fazendo esse paralelo,
e de repente tendo aquela ideia, aquele imaginário, né, do carro completamente autônomo, que vai andar sozinho em qualquer circunstância, eu queria pegar carona numa norma, um negócio meio interessante, fala de uma norma da SAE, que acabou distribuindo os níveis de automação em 5 níveis. Né? Então, assim, quando a gente fala de um carro completamente autônomo em qualquer situação e faz tudo sozinho, a gente está falando do nível 5, está lá na frente. Né? Mas existem outros níveis, 1, 2, 3, 4. Né? E aí eu queria trazer esses níveis, explicar mais ou menos como cada um deles funciona e ver em qual pé que o Brasil está. E o Brasil está fazendo esse processo, sim. Tá? Então, vamos pegar um exemplo simples. Basicamente, quando o motorista dirige um carro, ele está preocupado com 2 coisas fundamentais. O controle da dinâmica longitudinal do carro, né, quando o carro vai para frente, ou seja, acelerar e frear, e o controle da dinâmica lateral, fazer curva. Então, se ele faz curva, acelera e freia, ele consegue fazer a atividade de conduzir um veículo. Né? E quando a gente entrega ou digitaliza, né, uma dessas funções, a gente pode estar num nível ou no outro. Então, vamos pegar um exemplo. Uma função muito comum, já bastante comum no mercado brasileiro, chegando a quase que 30% de penetração dos veículos que são vendidos hoje, é o piloto automático adaptativo. Ele freia e acelera o carro. Então, ele tira do motorista a ação de acelerar e frear. Então, isso já é um nível 1. Então, nível 1 de automação. É isso. Se, por outro lado, o veículo conseguir assumir uma outra responsabilidade, que é controlar o carro lateralmente, ou seja, conduzir o carro entre as marcações da faixa, no centro da faixa, isso também seria uma função de nível 1. E se ele junta as 2 funções, longitudinal e lateral, é um nível 2. Então, assim, colocando isso, o que está acontecendo, a mudança para o nível 3 de automação é mais complexa, ela exige é um passo muito grande. Né? Então, você consegue chegar no nível 2 com uma tecnologia que já está dominada, e isso está sendo implementado no Brasil. Então, a gente acredita que veículos mais e mais terão o nível 2 de automação. Nível 3 existem alguns exemplos no mundo, mas são pouquíssimos. Tá? Então, no Brasil, a gente está caminhando nesse sentido. E falando em digitalização também, quando a gente fala de ADAS, é interessante imaginar que o processo de desenvolvimento dessas funções que tratam da autonomia, eles são extremamente digitais, do ponto de vista de simulações computacionais. Né? Então, quando a gente desenvolve, por exemplo, um sistema de frenagem autônoma, né, um sistema de segurança, que nesse caso a gente não está falando de nível de automação, porque é só uma função de emergência, vamos pensar, ele não assume nada do motorista, só assume quando uma situação é muito crítica e freia o carro no último momento, mas ele não está assumindo a responsabilidade de controlar longitudinalmente o veículo. Né? Para a gente desenvolver esses sistemas, você parte da aquisição de muitos dados. Então, a gente fala de petabytes. Né? Isso também é interessante nessa discussão que a gente está falando, né? O papel que o dado tem, né? Seja na fábrica ou seja no desenvolvimento de funções. Então, esses dados eles são armazenados em servidores e muita coisa acontece em ambiente virtual. Então, muitos testes são virtualizados. Né? Você consegue ter o software de controle que vai ser colocado numa unidade eletrônica dentro do carro, sendo ressimulado num ambiente completamente virtual. Então, quando a gente fala de automação, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de digitalização e, de igual forma, é fascinante o que está sendo feito e o que ainda pode ser feito com essa tecnologia. Bacana, obrigado, Leimar. A Gisele compartilhou conosco aqui, eu acho que ela hoje está dentro de uma transformação bem grande na GM a respeito exatamente disso que a gente discute aqui. Né? Mas a pergunta que eu queria trazer para você, Gisele, assim, na sua visão, pensando no nosso mercado Brasil, né, como que digitalização e conectividade, de fato, impactam a qualidade percebida pelo nosso cliente final, né, dos nossos produtos e serviços, e que modelos de negócio hoje você enxerga já existentes e que podem ainda surgir? Então, acho que até fazendo um gancho com o que o Leimar comentou aqui, acho que para a gente chegar no último nível do ADAS, não vai existir um veículo autônomo sem conectividade. Então, obviamente, tem toda uma questão de infraestrutura, né, de rodovias, mas a comunicação veículo a veículo e veículo com essa infraestrutura aí, a gente, né, tem falado bastante de Smart Cities, então toda essa comunicação entre tudo que está acontecendo ali, ela depende exclusivamente da conectividade. Né? Então,
Aqui no nosso mercado, a GM é pioneira no mundo, né? Começou nos Estados Unidos, a marca OnStar, o serviço OnStar. A gente completou 27 anos aí de operação, a gente tem mais de 22 milhões de clientes conectados no mundo todo, né? Aqui no Brasil, a gente deve chegar à marca de 500 mil veículos conectados, clientes conectados, na verdade, na nossa base, né? E esse é um potencial enorme, não só para a gente poder oferecer novos serviços, como também segurança e novas oportunidades de negócio, como a gente comentou. Então, na questão de segurança e emergência, que é o pilar mais importante, eu diria, né, do OnStar, foi ali que tudo começou, a gente consegue suportar os clientes, inclusive proativamente avaliando impactos ou situações de acidente de trânsito. Então, a gente tem uma comunicação com o nosso back-office, se a gente tem um disparo de airbag, por exemplo, ou basta o pré-tensionador do cinto ser ativado, o veículo ele manda uma mensagem para o nosso back-office e aí a gente automaticamente entra em contato com o cliente ali dentro, porque ele pode estar numa situação em que ou ele teve um mal súbito e ele não vai poder se comunicar com alguma outra pessoa, ele não vai conseguir ligar, né? O celular dele, durante o momento do acidente, pode ter voado pela janela ou ele está inacessível ali dentro do veículo. Então, acho que esse é o principal pilar que a gente tem desde muitos anos, desde que a gente iniciou esse trabalho de conectividade, né? Então, é justamente estar ali para o cliente 24/7. A gente tem hoje mais de 2.000 chamadas por mês no nosso call center, né? Muitas delas a gente consegue ajudar e salvar vidas realmente dos clientes numa situação de emergência. Então, acho que esse é o primeiro pilar e talvez o mais importante, que é salvar a vida do cliente. Depois, a gente traz outras oportunidades aí de melhoria da experiência dele dentro do veículo. Então, seja durante a condução, né? Tornar mais seguro pelo ADAS e outros tipos de serviços, mas também oferecer entretenimento, por exemplo, para os clientes. Então, hoje a gente tem também nos nossos veículos uma série de aplicativos que já estão embarcados ali. Então, por exemplo, carros elétricos, que o cliente fica um período, por mais curto que ele seja, ele vai estar parado ali naquele momento para o veículo estar carregando. A gente tem possibilidade de entreter o cliente nesse período e ele vai conseguir aproveitar aquele momento, aqueles minutos ali para resolver a vida dele com outras situações, né? Ou até quem aqui tem filhos, né, ou já teve filhos pequenos, sabe como é difícil a gente entreter as crianças numa viagem mais longa ou num período de parada, né? Então, essa conectividade embarcada, ela também permite que a gente traga outras oportunidades ali de entretenimento e também, obviamente, monetização através de parceiros, né? Um ponto importante da conectividade no suporte à qualidade é a melhoria contínua dos produtos. Então, toda essa nossa base de veículos, obviamente, dentro dos critérios aí de privacidade, eles estão comunicando, né, o que acontece no veículo para o nosso back-office. Então, a gente consegue, de uma forma mais proativa, usando estatística e uma série de análises ali, tirar insights e trabalhar preventivamente na solução de problemas. Então, isso numa etapa, né, anterior. E aí, posteriormente, fazendo essa análise desses dados, a gente consegue fazer uma atualização remota desses veículos, sem a necessidade do cliente ir até a concessionária. Então, de uma forma mais conveniente, da mesma forma que hoje o nosso celular ele recebe atualizações aí frequentes, seja de novos serviços, seja de melhorias de qualidade ou patches de segurança, o carro ele vai
a conectividade vai permitir que o carro passe por esse mesmo processo. Então, a gente vai conseguir remotamente atualizar os módulos eletrônicos, né, em conjunto aí com os desenvolvedores, a nossa base de fornecedores. Então, enviar atualizações remotas e também prover novos serviços. Então, o carro ele vai se atualizando, se modernizando, né? Mesmo ele estando na mão do cliente no campo. Então, não é, eu preciso trocar o meu carro para poder ter acesso a uma nova funcionalidade. Não, através da conectividade a gente consegue fazer remotamente essa atualização e o carro ele vai se modernizando ao longo do tempo. Então, acho que esses são os principais pontos aí, a gente, em relação a atualizações remotas, desde que a gente iniciou a operação da última geração aqui do OnStar na América do Sul, a gente já efetuou mais de 650 mil atualizações em campo, sem a necessidade do cliente ter que ir até a concessionária. Então, é a conveniência, e ele faz ali, ele escolhe o momento em que o carro está parado na garagem, que ele não vai usar. Então, acho que em diversos pontos hoje a gente consegue ver que a conectividade ela permite sim uma monetização, mas acho que o mais importante ela facilita a vida dos clientes. Então, o principal ponto acho que é a gente entender a necessidade do cliente, né, e através dessas novas tecnologias, digitalização e conectividade, a gente conseguir através de soluções inovadoras aí tornar a vida dele mais fácil, mais segura. Legal. Existe um segmento na mobilidade onde essa discussão ela também é muito viva, né? A gente pode perceber isso nas nossas discussões aqui, que é o segmento dos veículos comerciais fora da estrada, né? Que é representado pelo Fernando. Então, Fernando, eu queria te pedir, você também compartilhar um pouco com a gente, assim, no teu segmento, né? Falando de inteligência artificial e dados, né? Como que você enxerga isso impactando a percepção da qualidade do cliente final? Obrigado, Bruno, pela pergunta. Eu queria pegar alguns ganchos do que foi dito aqui inicialmente, né? Nós falamos de dados, nós falamos de conectividade, eu vou tentar fazer a minha narrativa aqui com base nesses critérios, né? Mas antes de a gente falar um pouquinho de conectividade, a conectividade nasce dos dados. Então, talvez a gente tenha que contextualizar aqui um pouquinho, porque do dado até gerar uma inteligência artificial que vai me propiciar a conectividade, a gente tem uma lacuna, uma distância muito grande, né? Os nossos veículos comerciais, motores, máquinas agrícolas ou tratores, eles estão, cada dia que passa, mais sensorizados. Isso significa que a malha de dados está cada dia maior, né? Mas o dado, ele é uma visão unilateral do mundo. Ele, sem um contexto, sem estar organizado, arquitetado, ele não me diz muita coisa. Então, qual que é o primeiro passo que nós temos que ter? Organizar os dados de forma que eles me gerem informações. Informações têm que ser úteis, né? Então, essas informações sendo úteis, dentro de um contexto, dentro de um propósito, eu consigo gerar conhecimento. E aqui a gente já começa a falar dos primeiros desafios da qualidade junto à transformação digital. Porque o conhecimento, muitas das vezes, ele é tácito, né? Existe o conhecimento explícito, claro. Você vai buscar em sites, livros, mas a maioria do conhecimento ele é tácito. Ele vem da experiência de vida das pessoas, ele vem do conhecimento e da uma jornada por trás. E qual que é o nosso desafio hoje como qualidade? É pegar o cientista de dados, que é capaz de organizar dados, e transformar esses dados em informação que vai me gerar o conhecimento do qualiteiro. Eu tenho que pegar o qualiteiro, que é o que no dia a dia que a gente fala, né, nossos técnicos e especialistas de qualidade, pegar o conhecimento dele e aplicar sobre aquela informação que o meu cientista de dados trouxe. Ou então, eu ter cientista de dados com o viés de qualidade. Estamos falando aqui, né, de capacitação de mão de obra que, sem sombra de dúvida, nos mundos modernos de hoje, no mundo tecnológico que vivemos, é, sem sombra de dúvida, um desafio para o mundo da qualidade. Muito bem, continuando aqui, explorando o tema. Uma vez eu tendo esse conhecimento, e eu aplicando o conhecimento corretamente, eu gero a inteligência. Por quê? Porque eu começo a tomar decisões mais assertivas. Quando eu falo em inteligência, estou falando já em inteligência artificial, que é as tomadas de decisões que os nossos veículos vão ter de forma autônoma. Muito bem. Contextualizado, né, falando um pouquinho da teoria, vamos falar um pouquinho da prática. Como que isso se torna em prática, né? Como eu disse, os veículos estão todos eles sensorizados, né? Então, com isso, através de algoritmos, a gente começa
a controlar o comportamento do produto em campo. Eu consigo, através de uma sala que nós temos lá em Sete Lagoas, que a gente denomina Control Room, onde todos os veículos, assim que o cliente desejar, naturalmente, conectados, são monitorados em tempo real. Então, eu começo a comparar a performance de um produto em campo com aquela que veio oriunda de testes, que é o meu conhecimento. E se eu percebo desvios entre uma performance que está em campo daquela que eu conheço, eu começo a gerar alertas. E vamos fazer um paralelo com o nosso cotidiano. Ninguém fica doente da noite para o dia, né? Tudo são sintomas, os sintomas vão aparecendo. Vamos fazer alguns paralelos, né? Nossa pressão cai, assim como a pressão de óleo do motor pode cair. Nossa temperatura sobe do corpo, assim como a temperatura média de um líquido de arrefecimento sobe. Quando a gente começa a somar esses dados, a gente começa a entender que aquele veículo pode estar mediante uma falha grave. A partir deste momento, triggers ou inputs são gerados e chegam até as salas de controle, e a gente começa, nesse momento, com base no conhecimento dos nossos especialistas, a tomar decisões inteligentes com os nossos clientes. São decisões compartilhadas. O que eu quero dizer com isso? Então, se a gente entende que um veículo precisa parar, ou ele pode parar de uma forma planejada, a gente contata o cliente, informa para ele que existe um comportamento anormal em seu produto, e que a gente recomenda a parada ou em 2, 3 dias, ou até mesmo se há algo urgente, a gente fala, olha, você pode se locomover até o concessionário mais próximo de você, a gente indica a rota, consegue passar essa informação para ele. Neste mesmo momento, a gente consegue ligar para o concessionário e já começar a planejar os recursos necessários para atender aquele veículo que está chegando. Então, a gente já começa a livrar o box, para que assim que o produto chegar, ele chegue e já esteja apto a ser trabalhado. Se a gente imagina, né, vamos fazer uma suposição assim, se algum componente tem que ser trocado diante daqueles triggers que a gente recebeu, a gente consegue, inclusive, verificar o estoque do concessionário para ver se aquela peça está disponível e, diante de um ecossistema conectado, a gente começa até a falar com os fornecedores, que pode estar aqui até diante da nossa plateia. Né? Olha, a gente não está precisando da peça tal, por favor, né, direcionar a peça para o concessionário XYZ para que a gente atuar. Muito que bem. O veículo chega, ele é reparado e o cliente sai de volta para ser trabalhado. Isso, né, para fechar o ciclo aqui, a gente pode, inclusive, durante a reparação, contatar o fornecedor da peça para que ele possa acompanhar ou não a troca, né, gerando ali o feedback de qualidade, gerando ali os loopings de serviços. E como a Gisele disse, se a gente entende que aquele comportamento anormal ele é algo endêmico ou epidêmico, a gente consegue gerar softwares, né, para fazer o flash no veículo e fazer com que aquela performance volte ao normal. Ou então, no modo tradicional, que muitas das vezes acontecem, aquela peça retorna para a empresa para análise da causa raiz, que a gente não pode se esquecer que o mundo conectado, mas existe ali ainda a necessidade de fazer análise da causa raiz, mas quando aquela peça chega, imagine o tempo que a gente já não ganhou. A gente conheceu o comportamento do veículo, a gente conheceu o comportamento da peça, então ela já chega configurada para nós. E quem é ali, qualidade raiz, sabe a dificuldade que a gente tem de configurar uma falha no campo, né? A gente precisa de verbalização de cliente, verbalização de dealer, ler a claim que está no sistema de garantia. Então, a conectividade aliada aos dados e à inteligência artificial, sem sombra de dúvida, vão trazer benefícios muito grandes em serviços, como eu acabei de mencionar, dentro dos dealers. E vamos lembrar, né? O dealer é o nosso primeiro cliente, né? Que vai impactar no nosso cliente final. Assim como, né, em retroalimentação da qualidade, seja em peças ou seja até mesmo através de software. É isso, Bruno, né? Obrigado. Legal, bacana. Vocês podem ter observado aqui uma palavra que é muito recorrente na discussão, é dados. Né? Todo o tempo. Então, acho que uma pergunta que eu divido aqui entre o Gustavo e o Leimar, né? O Gustavo tem uma experiência bastante interessante, acho que até recentemente uma startup, né, dentro da Paranoá, e o Leimar lida todo dia com dados a respeito da segurança veicular. Né? Então, a minha pergunta para vocês, o que nós da qualidade temos que olhar, temos que cuidar quando você fala em dados? Posso. Na ótica do chão de fábrica, um dos motivos de ter aberto a DataWake, que é a startup, é porque lá em 2019, quando a Deloitte avaliou 16 empresas, 8 aeroespacial, 8 autopeças, de 0 a 10 a gente tirou nota 7 e
praticamente todas as outras ficou entre 2 e 4. Isso chamou atenção chamou muita atenção, e foi daí que eu comecei a conversar com os amigos na praia, no churrasco. Eu sei que não é muito lugar disso, mas eu não consigo me aguentar. Eu vou chegar na tua resposta. Eu perguntando para eles, você está digitalizando a sua fábrica? Aí vinha 3 respostas. A primeira é, tô pondo OEE online. Eu falei, mas isso aí já tinha, né? Só está mais fácil, mais bonito. Ou senão a segunda resposta é, não, eu estou robotizando lá, depois uma célula de robô. Mas robô já não tinha. Então, e lembra que eu falei que eu tinha 7 fábricas dentro de uma? Uma eu fechei por excesso de automação. Porque quando você coloca muito robô, você troca mão de obra direta por depreciação. Então, mão de obra direta, custo variável, depreciação, custo fixo. E eu fechei essa fábrica porque, quando extremamente cheia de robôs, ela era uma fábrica de mangueira de ar-condicionado. Quando o mercado caiu de 3,8 para 2 milhões de veículos, a mão de obra direta você tem da chance de demissão, e a depreciação com juros você não tem o que fazer, então você quebra. Então, e o terceiro motivo é que eu vi muitos empresários desmotivados com aqueles exemplos de gemo digital em 3D, não sei o quê, que é muito distante da realidade da fábrica. E, aliás, eu ouvindo aqui os carros, né, uma máquina o carro é uma máquina igual. E olha o desequilíbrio que existe na tecnologia em um carro e que não existe no chão de fábrica, né? Então, o que acontece com os dados? Não adianta você monitorar a máquina se você não apropriar o dado da máquina à peça. E aquela peça é boa e ruim. Então, você falou de aprendizado. O que acontece quando a gente digitaliza uma máquina? Eu pergunto para a engenharia, já experimentou? Aperta a engenharia, fala assim, engenheiro, você quer mesmo que a máquina fique a 100 graus exatamente, ou você quer que o operador opere a máquina? Não, põe de 90 a 110, tá bom. É claro, porque tem um conhecimento fabril. Aí, o que acontece? O operador do primeiro turno mexeu, a peça saiu boa. O que ele fez? Fez isso. O segundo mexeu, ficou pior. O que ele fez? Fez isso. Depois de 6 meses... Se você tem os dados estruturados de chão de fábrica, você entrega isso para um artesão, ainda é artesão ou cientista de dados, a gente quer automatizar o cientista de dados, mas ele ainda é um artesão, ele vai pegar e vai encontrar a prescrição que vai voltar. Então, o meu alerta que eu faço aos amigos aí que têm empresa é cuidado com o termo digitalização, é um termo muito perigoso, a gente fala, porque eu posso escanear um papel e dizer que eu digitalizei o papel. Então, ele induz ao erro. E por que eu sou um crítico em relação àquele roadmap da CATEC? Porque ela traz a visibilidade antes da adaptabilidade. E a gente operou a fábrica com adaptabilidade, e foi depois de 2 anos só que a gente foi fazer visibilidade. A gente trabalhou sem BIs por 2 anos, né? Então, assim, sobre os dados, se você não estrutura o dado... E uma coisa que está acontecendo muito aqui, e na Europa, inclusive na Alemanha, é uma festa de feudos de dados. O que a gente fala? O dado tem que estar num único local estruturado, bruto, da empresa inteira. Então, se você contrata uma empresa... vou dar um exemplo. Se você contrata uma empresa que prevê que o motor vai quebrar, e esse dado não é teu, ele sobe para a nuvem para essa empresa, você vai ver que o motor vai quebrar. Mas, por exemplo, pega uma extrusora nossa que vibrava. Se ela continuar vibrando, eu sei que ela vai quebrar o motor. Mas por que ela vibrou? Como a gente estava integrado com os dados de laboratório, a gente viu que era quando uma massa entrava com 80 Sho de dureza. E aí o motor vibra. Então, a questão não é quando o motor vai quebrar, é por que ele vai quebrar. Então, aí a gente aumentou a temperatura do fuso e da coisa para aumentar a viscosidade, diminuir a viscosidade, e ele deixou de vibrar. Então, você só consegue chegar a essas conclusões totalmente sem nexo se você tem um único banco de dados na empresa, estruturado, apropriando o dado da máquina à peça. Se você não fizer isso, você vai, em algum momento, ter que, em linguagem de startup, eu estou aprendendo esse troço, pivotar a solução e reinvestir em tudo de novo, porque você não pegou a rota que te leva a soluções depois, mais para frente, né? Então, acho que é isso aí. Eu acho que eu posso trazer.
Eu acho que eu posso trazer a experiência, contei um pouquinho, né, de todos os projetos que a gente está desenvolvendo no AIB. O dado é muito importante, você precisa adquirir como que aquele sensor enxerga o mundo real, né, e depois você pode ter isso também estruturado num ponto só e ressimular o mundo real com softwares diferentes. Né? Então, você vai conseguir modificar a calibração do software e ver como que aquele novo software vai reagir naquele mundo real. Isso é usado. Eu posso trazer um outro exemplo, como que a gente depende de dados. Né? A gente está prestes a desenvolver uma nova geração de câmeras, e a gente tem andado com o carro na América Latina inteira. E está faltando dado da Colômbia. Né? Então, mesmo o mundo sendo tão digital, né, tem coisas que não tem como simular. Você tem que ter o dado real da vida. Né? Então, a gente está prestes a enviar o carro para lá, ele vai rodar alguns meses na Colômbia, para adquirir dados daquele tipo de trânsito. A gente precisa entender como é que é a placa lá, como é que são as faixas lá. E realmente, né, como é que a gente estrutura isso tudo? Né? Os HDs são... É mais por curiosidade. Acho interessante também trazer para vocês uma coisa que eu aprendi, é que talvez a empresa que tem a maior banda para transmissão de dados seja a DHL. Né? Isso não vai por fibra ótica, vai pelo correio. É tanto dado que você tem que gerar, que você grava, enche os HDs de informação, envia isso, os servidores que a gente tem ficam, na grande maioria, na Alemanha. A gente concentra tudo lá e esses dados são utilizados para treinamento do sistema de vídeo, do sistema de câmera que vai fazer a função atuar. Né? Eu queria mais fazer uma provocação, talvez, aqui. Coisas interessantes também para a qualidade, coisas muito interessantes para o setor automotivo, quando a gente entra na parte de cibersegurança. Né? Então, assim, quando a gente traz a cibersegurança e a importância que isso tem da conectividade e de como esses dados podem ser, de alguma forma, manipulados, né, e trazer algum tipo de situação inesperada. Né? A conectividade ela é tão boa que, ao mesmo tempo que ela permite, de repente, um acesso maior e pode gerar alguma superfície de contato, um problema mais relevante de segurança, ela também permite um caminho de correção, como você trouxe lá as atualizações, os patches que podem ser gerados. Então, assim, acho que trazer a atenção disso, né, o uso intensivo dos dados durante o desenvolvimento, a gente tem lá o uso intensivo dos dados durante a operação, prevenção de falha, o uso intensivo dos dados durante a operação. Então, todo o treinamento que você teve de uma rede neural, por exemplo, que vai reconhecer que de um lado você tem asfalto, do outro lado você tem grama, para o carro não sair do asfalto para a grama, né, é tudo baseado em dado, esse treinamento. E também fazer não vou nem dizer alerta, né, mas assim, trazer para a discussão a questão da cibersegurança, que, com certeza, nesse mundo conectado, tem que ser considerada. Muito bacana. Bom, um outro ponto, acho que bastante interessante da nossa discussão aqui, é a jornada do nosso cliente final. Então, o nosso cliente final, ele tem contato hoje com a digitalização desde o primeiro momento que ele olha no celular para ver o perfil do veículo, até, né, no final da cadeia, quando ele usa a digitalização para ter acesso, por exemplo, a um pós-vendas. Então, a pergunta que eu faria para vocês aqui pensando nessa ótica, né, na jornada do cliente, como vocês acham, nos respectivos segmentos de vocês, que a digitalização evolui a jornada do cliente com o nosso produto? Bom, Bruno, eu tenho plena convicção, né, que a digitalização vai trazer inúmeros benefícios para a jornada do cliente. A começar com o aprimoramento da interação que teremos que ter com o nosso cliente. Estaremos, cada dia que passa, mais lado a lado do cliente, né, tomando decisões compartilhadas, como mencionei. Também entendo que a digitalização vai fazer com que nós tenhamos maiores índices de produtividade, né, e melhores entregas. Vamos tentar exemplificar isso aqui um pouquinho. Né? Dentro do mundo de veículos comerciais, máquinas agrícolas e tratores, existem alguns fatores que decidem a compra de um equipamento. Eu vou citar dois aqui, que está totalmente ligado aqui à questão da digitalização, né? E como a digitalização vai contribuir para esses dois fatores. Um deles é o TCO, que a gente chama, que é o Total Cost of Ownership, que significa o custo total da operação daquele cliente. E, naturalmente, quanto menor esse custo, maior a sua rentabilidade. E o outro ponto que a gente entende como crucial para esse tipo de equipamento é o uptime,
que é o tempo de uso da máquina. Naturalmente, quanto maior o tempo de uso, maior a disponibilidade, maior a produtividade. E como a digitalização vai impactar aqui? Os veículos, como citamos, estão sensorizados e estão a tempo real, mandando informações para uma sala onde a gente consegue monitorar o comportamento desse produto. Esse comportamento pode ser compartilhado entre empresa, montadora, assim como o gestor de frota de um determinado cliente. Mas o veículo também monitora o comportamento e a forma de condução do motorista. É possível fazer isso. E a gente tem feito isso nesse novo veículo pesado. Então, você imagine assim, se o veículo está conduzindo lá um veículo pesado, um cavalo mecânico, e ele está usando mais pedal do que deveria, significa que ele está acelerando mais do que deveria. Porque através de uma direção preditiva, que a gente consegue enxergar o relevo das rodovias, a gente consegue automaticamente mudar de marcha sem que o motorista tenha intervenção junto à máquina. Mas o motorista pode também intervir junto à máquina. Se ele fizer isso e está contra o algoritmo previamente programado, ele vai receber uma nota no painel e ele é informado através do cluster. Olha, você pisou mais no acelerador do que você deveria. Se o motorista vier a frear abruptamente ou mudar de faixa sem indicar as direções, o motorista também, a máquina também vai indicando para o motorista que ele está fazendo algo que não deveria estar fazendo. E ele vai pontuando e dando nota para o motorista. E o inverso também é verdadeiro. Se o motorista está performando bem a sua condução, a gente, através de algoritmos, dá notas dizendo que ele está fazendo um bom trabalho. Com isso, a gente consegue criar uma memória afetiva máquina-homem. E por que isso é muito importante? Talvez muitos de vocês saibam que muitas companhias detentoras de frotas, elas remuneram ou bonificam o seu motorista de acordo com a performance de condução. E muitas das vezes, o motorista ou o gestor de frota só vai saber daquele dado no final do mês. E aí é muito tarde. Você perdeu o mês inteiro onde você poderia, no seu dia a dia, sendo retroalimentado, né, pela máquina, poder conduzir de uma forma mais segura, mais econômica, que gere menos desgaste da máquina. E, com isso, o motorista pode se autoalimentar com aquela informação, né? Ele recebe a informação, ele, com o conhecimento dele, gera a inteligência de como conduzir o veículo melhor. Com isso, ele, ao final do mês, não terá nenhuma surpresa se ele é bonificado através de uma performance boa de condução ou não, assim como a empresa vai estar muito bem satisfeita se aquele motorista fizer um bom trabalho durante a sua condução. Então, este é um dos exemplos. Outro exemplo, que aqui é um pouquinho mais de futuro, mas estamos trabalhando muito forte nisso, é o seguinte. Mundo de veículo comercial, veículo pesado, cavalo mecânico, tem que ser flexível. Tem que ser flexível. Em que ponto? Um cliente tinha a visibilidade de uma determinada operação. Ele resolveu puxar veículos. Ele tinha um cegonheiro. Normalmente uma aplicação leve, estrada, pavimentada. Com isso, ele tem uma configuração técnica e também uma configuração de intervalo de manutenção. Mas por várias questões econômicas, ele mudou, né? Ele deixou de fazer aquilo, ele quis ir para a mina, puxar madeira, colocou o veículo numa condição totalmente adversa àquela que lhe tinha sido planejado anteriormente. Por mais que tecnicamente, mecanicamente, o veículo esteja apto a aquilo, o intervalo de manutenção, sem dúvida alguma, tem que ser outro. O veículo está submetido a outras condições. O que estamos estudando? Né? Como fazer com que esses dados que venham dos filtros de ar, filtros de combustível saturado, filtro de óleo saturado, sensores de umidade, gerem um algoritmo, uma informação e passe para o motorista e para o gestor de frota que aquele veículo está diante de uma nova condição e, por isso, os intervalos de manutenção têm que ser outros. Mas isso de uma forma machine learning, né? Aprendendo com a prática e retroalimentando. Porque se eu conseguir parar preventivamente o meu produto e fazer todas as manutenções de forma preventiva, certamente, tanto o TCO quanto o uptime vão estar de acordo com o que estava planejado. Existem estudos que dizem que quando a gente aplica conectividade aliada à manutenção preventiva, 20% do custo é reduzido. Então, é um número muito significante diante de grandes frotas e frotistas que nós temos por aí. É isso. Bacana. A parte de veículos
Na parte de veículos de passageiros, acho que a gente pode olhar a jornada do cliente de ponta a ponta. Então, acho que a digitalização ali, ela faz parte de toda a jornada. Então, desde mais recentemente, né, no caso da GM, a experiência de compra do cliente. Então, quando ele entra no site da montadora, ele consegue escolher ali como é o veículo que ele quer, fazer o pagamento, e aí ele vai finalizar a negociação ali e ele vai buscar o carro na concessionária, né? Então, muitas vezes, para algumas pessoas, esse processo todo de escolha, ele pode ser um pouco penoso, de documentação e tudo mais. Então, a gente vai ter essa parcela dessa população aí de clientes sendo atendida por esse processo mais digital. Eu acho que um ponto super importante em relação a toda essa jornada de transformação digital é a gente considerar a velocidade de adesão, né, dos nossos clientes a toda essa tecnologia e essa digitalização. A gente tem, dentro do nosso segmento, né, vários perfis aí de clientes. Então, desde aquele que é o mais tecnológico e que é o que vai usar o nosso aplicativo do OnStar todos os dias ali para ver como é que está o carro dele, o diagnóstico, se tem código de falha, se o nível da bateria do carro elétrico, ele vai ser mais, ele vai ter uma adesão muito maior, aquilo vai estar no dia a dia dele, e a gente ainda vai ter um cliente que é o cliente que vai gostar de tomar o cafezinho na concessionária para ter ali a experiência, entrar no carro e sentir o produto que ele vai comprar. Então, acho que esse é um cuidado grande, que a gente tem que ter essa sensibilidade, né, para que a gente, sim, migre para soluções digitais que vão facilitar a vida dos clientes ao longo, né, de toda a jornada, mas que também a gente ainda tenha uma jornada inclusiva. Então, considerar tanto esses clientes que são mais adeptos da tecnologia, quanto esses outros que eventualmente não gostam ou vão levar um pouco mais de tempo, né, para aderir a esses novos processos. Então, falando um pouco mais assim, ao longo da jornada, a gente tem, então, essa primeira etapa, que é a experiência de compra, depois a experiência de uso, né, e ownership do cliente. Então, tudo que a gente comentou dos serviços que a gente vai permitir, facilitar a vida do cliente, tomar conta dele, como serviços aí de emergência. O próprio aplicativo, então ele conseguir saber como é que está a vida do carro dele, mandar comandos, né? Eventualmente já aconteceu, tem clientes que esquecem de alguma forma ali, tranca a chave dentro do carro. E aí, através do aplicativo, a gente consegue, ele nem precisa ligar para o call center, ele mesmo consegue ali mandar um comando para destravar o carro, e aí ele consegue ter acesso à chave. Então, várias funcionalidades que vão facilitando a vida do cliente ao longo de todo o período, né, de uso. E aí tem um outro pilar, que é o pilar de comunicação e relacionamento com o cliente. Então, os famosos chatbots aí, né? Quem nunca usou através do WhatsApp ali, mandar uma mensagem, e aí a gente sabe ali que, obviamente, tem o machine learning, então a gente vai aprendendo através do bot quais são as dúvidas que os clientes têm, se a gente consegue ali, numa interação curta, resolver o problema dele, ou se a gente cada vez mais precisa ir melhorando esses bots para ter uma árvore mais abrangente, né? Mas sempre lembrando que, no final, o cliente tem que ter a possibilidade de falar com alguém, se essa for a decisão dele. Então, eu acho que é muito sutil esse ponto, mas é um ponto super importante na jornada que a gente tem que considerar. E acho que a última questão aqui em relação à digitalização da jornada é a personalização. Então, todos esses dados que a gente tem disponíveis, mais uma vez, guardando aí as questões de privacidade, né? Mas a gente conseguir ter uma comunicação com o cliente de uma forma mais personalizada. Então, eu vou conseguir resolver aquele problema daquele cliente
para que ele se sinta acolhido, né? E não, muitas vezes, de uma forma massiva, porque não vai ser uma solução, vai servir para todo mundo. Algumas vezes, aquele cliente ele tem uma necessidade específica, ele tem um perfil de uso específico, e se a gente tiver realmente uma boa consolidação de dados e tiver esse cuidado que a gente comentou de ter ali uma consolidação, porque a gente tem diversas fontes, eu vou ter a base de dados de venda, a base de dados do pós-vendas, a base de dados que vem da interação com o veículo, e eu preciso realmente ter tudo isso consolidado para que eu consiga, na jornada toda do cliente, gerar valor, né, para mais e mais fidelizá-lo à marca e ele entender que realmente nós estamos ali para facilitar a vida dele, né, e não para criar problemas ou dificuldades. Então, acho que essa é a nossa visão. Bom, a gente recebeu bastante pergunta da audiência, são perguntas excelentes, muito interessantes. Talvez a gente não tenha tempo de abordar todas aqui, mas acho que a gente pode encaminhar, né, para os panelistas. Eu só queria pedir uma última palavra de vocês aqui, aí, quem quiser contribuir. Uma pergunta que é bastante recorrente aqui é como começar o processo de transformação digital e se necessariamente é algo que envolva um volume grande de investimentos financeiros. Acho que ele Tem uma frase que a gente usa, São Francisco de Assis. A gente é cheio dessas coisas. Não, é porque, como é que você fala? Uma coisa intangível, né? Então, assim, São Francisco de Assis fala, comece fazendo o necessário, depois o possível, e de repente você está no impossível. Então, tem sempre o primeiro passo, né, que a gente... uma máquina, normalmente, vai para atingir aquelas coisas que eu disse, gira em torno de R$200 mil, mais ou menos, vamos dizer assim, né? E você começa com o primeiro passo e depois vai dando os passos que precisa para... E você sofistica o quanto você quiser, né? Por exemplo, às vezes, microtempo, a gente tem botoeira lá, quem visita a fábrica vê, às vezes, cara, como é que você tira microtempo de operar? Às vezes é botoeira mesmo. Começa assim, depois põe uma câmera, se quiser sofisticar, mas começa simples, entendeu? Para dar resultado. Então, tem que pensar sempre em coisas... Cara, isso aqui... e outra coisa nesse sentido se você vai começar o processo de digitalizar, primeiro você tem que saber para quê. Então, quero digitalizar a minha máquina. Tá bom, para quê? Porque quero... Não, então você não sabe para quê, vamos explorar o para quê primeiro, né? Porque senão começa um processo de digitalizar e você, de repente, se perde e esqueceu do para que você está digitalizando só por digitalizar, né? Então, e um detalhe, Lean, Six Sigma, todos esses conceitos, 5S, nunca foram tão importantes agora. Então, às vezes, eu chego numa fábrica, eu falo, cara, contrata esses caras aqui de 5S Lean antes de a gente entrar em digitalização, porque senão você vai digitalizar uma porcaria. Assim, com todo... Mas é isso, né? Vai digitalizar o desperdício, né? Então, e aí eu posso pegar um gancho aqui, só para... Eu ouvi muito aqui em evitar a peça ruim ou evitar a falha. E eu queria mostrar para vocês que existe um tesouro dentro da nossa fábrica não explorado. Isso vem, talvez, lá das escolas que a gente é ensinado a tirar no máximo 10. De 0 a 10 é máximo 10. Por que quer dizer máximo 10? Por que meu filho não pode tirar 15 de 10, 200 de 10? E aí a gente descobre, no processo de digitalização, não só evitar a peça ruim, mas a peça muito boa dentro das boas. Vou dar um exemplo. Um tipo de produto lá nosso que tem uma espessura de nominal 3,5 com mais ou menos 0,4. Faz essa conta. Dá 24% de consumo de material entre 3,1 e 3,9. Da mãe dos custos. Então, como é que você trabalha a peça muito boa dentro das boas? Primeiro, você tem que diminuir o desvio padrão. E aí, as automações são cirúrgicas, né? Como é que você recebe uma máquina de pós-manutenção hoje em dia? Você vê o Sigma antes, o cara entregou a máquina, você vê o Sigma depois. Em 200 variáveis. Então, às vezes, chega para o cara na manutenção e fala, cara, desculpa, você me entregou a máquina funcionando com o Sigma maior, que eu não aceito. Então, à medida que você diminui o Sigma e o CP vai para 35, 70, quer dizer, a 1,3 é 6 Sigma. Tem CP de 35. Aí, o que você faz?
Tom Cruise no Top Gun, quando ele pega o jato dele lá, ele fica entre o chão e os mísseis. A gente fala que o chão é o limite inferior de engenharia e os mísseis estão na nominal. Quem operar para cima do míssil morreu. E quem bater no chão morreu. Então, como é que você pilota um caça, que é sua máquina, com segurança, com Sigma? Então, como que você usa a qualidade para extrair resultado? Então, não fica falando assim de... Vamos falar de resultado, cara. O dinheiro está dentro da sua fábrica, cara. É impressionante. Então, e aí, para concluir, acho que talvez a culpa de José Bonifácio, lá, o braço direito de Dom Pedro, só existe carro elétrico por causa dele, porque ele que descobriu o lítio lá. Então, ele provocou... A gente tem 3 elementos espetaculares aqui no Brasil, que na Europa não tem, nos Estados Unidos não tem. Porque lá eles resolvem com automação, porque tem volume. Aqui a gente não tem volume, a gente tem custo de capital alto, e a gente tem esse povo aqui, que já tinha os negros, depois vieram a segunda metade do século XIX, chegou todo mundo adicionando, né? Meu pai iraquiano, meu japonês, o israelita, todo mundo. E ele promoveu a miscigenação. Então, esses 3 elementos, falta de volume, alto custo de investimento e essa turma toda que está aqui, a gente virou o epicentro da inteligência mundial. Eu estou falando isso para levantar a cabeça e não ficar, assim, na linguagem de Diadema, pagando pau para o alemão. Porque a gente é Diadema. É assim, gente, a gente é top, cara. É animal. Em que lugar do planeta tem isso? Os Estados Unidos optou por, a raça ariana optou por não misturar. A gente misturou. E virou esse povo maravilhoso. Então, assim, o epicentro da inteligência é no Brasil. E aí a gente tem todos esses editais maravilhosos, tudo, essa turma ajudando a gente, o poder público ajudando a gente a se desenvolver. Então, cara... E aí, para concluir, aí eu concluo mesmo. É só uma frase do Stuart Kaufman, que é um médico que nasceu em 1938, que estudou problema complexo. Ele fala, não avalie... Olha que frase espetacular. Não avalie uma tecnologia pelo que ela resolve, mas pelas portas que ela abre. Se atira numa coisa, acerta outra. Você nem sabia. Então, não fica fazendo conta de payback. Quem tem mais risco de vida? Quem se joga no segundo andar ou 15º? É do segundo. Porque o 15º é certeza da morte. A gente não está entre a revolução, a gente está na revolução. Então, quem não se ligar e não ir para frente, morreu, cara. Então, só... É que eu não aguento, cara. Mais algum complemento? Qualquer coisa que eu agregar aqui, não vou chegar onde ele chegou, não. Então é isso, pessoal. Desculpa, só colocar um ponto que eu acabei não comentando aqui. Acho que ele falou de automação e tudo mais. Na GM, a gente recentemente também implantou um time pequeno de automação com machine learning, custo assim 0 praticamente. São 2 pessoas que a gente tem no time. E o que essas 2 pessoas conseguem fazer, gerando ideias inovadoras e automatizando processos e evitando custos, e aí a gente consegue focar a nossa energia em outras coisas que geram mais valor. Então, eu acho que a automação ela é algo também que ela pode ser simples, se a gente tiver o conhecimento das ferramentas, e ela pode nos ajudar também em todo esse processo aí digital. Deixa eu pegar o gancho dela, só uma. Vamos virar a Coreia. Tem 2 gargalos para o processo de digitalização. Um é mindset, os diretores, presidentes e donos entenderem que isso é importante. E depois em competência humana, como você disse. Então, o que a gente fez lá na fábrica? Eu troquei 180 computadores, tinha uma sala, tinha a comunidade de Diadema, os jovens lá, e a gente contratou a Lura, agora está com o Super Geeks, a gente está ensinando 60 alunos por ano a programar. E aí você falou desse pessoal, o nosso RPAzeiro, porque lá tudo é dadeiro, RPAzeiro, elipseiro, todos esses nomes. O RPAzeiro, que faz os robozinhos da área administrativa, era um menino da comunidade de Diadema, um monstro. Ele é um cara que faz o cubo lá em menos de 30 segundos. E estava lá na comunidade de Diadema. Então, o que eu provoco vocês é, cada um nas suas empresas, montem times, que seja 5 computador, 3, ensinando essa turma a programar. Porque o gargalo é a competência... E a gente nem começou a digitalizar.
Imagina quando começar a digitalizar, não vai ter gente. É. Entende? Então, incentivo vocês a... Acho que todos nós nos sentimos provocados, não é verdade? Acho que sim. Vamos bater palmas para esse painel maravilhoso. E eu gostaria de chamar, antes de vocês deixarem a tribuna, o diretor executivo do IKEA, o senhor Celso Gonçalves. Vou pegar uma lembrança para vocês. Muito obrigado pela participação. Beleza, né? Vamos conversar mais. Não. Muito obrigado, parabéns pela participação. Muito obrigado, parabéns pela participação. Eu só quero, não está no script, mas vou aproveitar o gancho, né? Quando a gente fala do epicentro do mundo, a gente alguns buscaram a homogeneização e hoje a gente fala em diversidade e inclusão como fator de competitividade. Isso vem de encontro ao que você acabou de colocar. Muito obrigado, gente. Muito obrigada a todos.